Olá pessoal, professor Evandro aqui. Conforme eu tinha informado nas aulas de anatomia de cabeça e de pescoço, não sei se você assistiu, essas aulas elas não foram gravadas exclusivamente aqui para o canal, né? São uma adaptação de aulas que eu gravei, conforme está descrito aqui, né? Para os meus alunos de anatomia topográfica, mas que eu decidi disponibilizar aqui no canal para que eles possam utilizar no futuro, quando quiserem revisar o conteúdo, e para que eu consiga atingir mais alunos, né? Eu estou vendo pelos comentários, tem alunos de vários outros locais que estão utilizando para estudo, para aprimorar um pouco mais o conhecimento de anatomia ou até para revisar aquilo que já estudou. Então fique à vontade para assistir essas aulas, mas saiba que algumas coisas que serão ditas, né? Como por exemplo, a gente vai combinar de revisar, de discutir depois, né, no Teams ou algo do tipo, se aplicava para as aulas, né, que eu dei, mas não para o nosso canal aqui. Entretanto, acho que as informações que estão contidas nesses vídeos são relevantes para vocês. Então, bons estudos para vocês, né, boas aulas. E se tiverem alguma dúvida também podem deixar no comentário, ou me mandar no direct lá no Instagram, que o que eu puder auxiliar, com certeza eu vou auxiliar com o maior prazer. Um abraço. Turma, desde que eu comecei a estudar anatomia humana, uma coisa que sempre me encantou e vem me encantando cada vez mais é a anatomia dos membros superiores, né? Por quê? Porque a gente tem que enxergar as mãos como sendo ferramentas. A partir do momento que a gente fica bípede, né, que a gente não precisa mais dos membros superiores para se locomover, né, a gente pode dar outras tarefas para os membros superiores, em específico para as mãos, né? E foi isso que o ser humano fez. Se vocês pararem para pensar, as mãos elas estão envolvidas, né, a todo momento em inúmeras tarefas que a gente executa. Podemos pensar em atividade laboral, né? Um músico, eu estou falando né, generalizando, um ser humano músico, né? Pode ser um homem músico ou uma mulher, né? Música não, tô impessoalizando, né? Então, um ser humano músico, independente se é um tecladista, se toca ou toca piano, se é guitarra, se é instrumento de sopro, as mãos elas estão envolvidas em todo o processo, né? Pense em um cirurgião, um costureiro, um relojoeiro, enfim, independente do tipo de atividade que a gente, né, um pintor e por aí vai. A gente utiliza as mãos como ferramentas, né, para o nosso trabalho, né? Podemos pensar em trabalho um pouco mais braçal, né? Um, um, é, um agricultor, um pescador, enfim, né? Um marceneiro, a aplicação, né? A aplicabilidade aí das mãos como ferramentas, ela no trabalho, no dia a dia, né? Ela é um dentista, ela não para, a gente criaria uma lista gigantesca. Esquecendo a questão laboral, a gente chega vamos pensar no dia a dia, né? Como é que você faz a sua higiene pessoal? Toma banho, escova os dentes, né? Vai no banheiro, utiliza papel higiênico. Qual é a ferramenta? As mãos. Como é que você faz para se alimentar, né? Seja para preparar o alimento no manuseio, ou seja para comer com as mãos. Então, assim, a gente utiliza as mãos a todos os momentos, até para a linguagem. Olha como eu movimento as mãos quando estou falando com vocês. Então, assim, as mãos elas nos servem como ferramentas e talvez é isso que mais me encante na anatomia dos membros superiores. E eu queria compartilhar com vocês, até já cheguei a comentar em algum momento, que eu li há pouco tempo, não li o livro inteiro ainda, mas eu li uma parte de um livro, até indicada por um professor colega, denominado Lições de Anatomia, né? Manual de Splanknologia. Splankno, tá? É o estudo das vísceras, tá? Splanknologia é o estudo das vísceras, então só para situá-los do que é a splanknologia, mas não é disso que eu quero falar. Quero dizer que o primeiro capítulo desse livro, que eu já comentei com vocês, conta um pouco da história da medicina e a história da anatomia. E algumas passagens me chamaram muita atenção, assim, eu refleti muito sobre elas. Até cheguei a postar alguma coisa no Instagram. Não posto, vocês sabem que eu não posto, quem me acompanha, né, quase nada no Instagram. Meu Instagram é um Instagram pessoal mesmo, não utilizo como ferramenta de trabalho.
Mas eu postei alguma coisa ali porque mexeu bastante comigo e eu queria colocar agora porque eu acho que é um momento bem oportuno, talvez para tentar despertar para vocês o interesse, né, do assunto que a gente vai começar a abordar agora. E vejam só, essa passagem, essas três passagens que eu vou mostrar para vocês estão contidas no primeiro capítulo, tá, desse livro aqui, Lições de Anatomia. Eu não sei se é o primeiro capítulo, se divide o capítulo em três partes, mas eu acho que tudo é a primeira parte do livro, é a parte que fala sobre a história da anatomia e da medicina, assim, e achei que eles abordaram muito bem. Vejam só, a mão e o braço, porque a mão é instrumento dos instrumentos, um instrumento necessário para todas as artes. É aquilo que eu acabei de falar para vocês, né? A mão é um instrumento para todas as artes, né? A gente utiliza a mão a todos os momentos, embora a gente não perceba. Então, por isso que eu trouxe um pouquinho. Quem descreveu isso foi Galeno, né? Um estudioso da anatomia humana, né? Daí a ordem de inscrições anatômicas de Galeno e a especial estrutura do índice de suas grandes obras. Antes de tudo, a mão, né? Então, contextualizando para não ficar só a partezinha solta, né? A mão e o braço, porque a mão, né, repetindo, é instrumento dos instrumentos, um instrumento necessário para todas as artes. Em segundo, eu mostro aqui para vocês, estou seguindo a ordem, né, cronológica do livro, né, o que Vesalius coloca. Ó, Andreas Vesalius diz, ó, Vesalius também acreditava, não diz, ele acreditava, né, que a mão e o antebraço eram evidências dos desígnios da natureza e não do acaso. Como ele disse, agora sim ele falando, né, a maravilhosa estrutura, o corpo humano, criada pelo supremo criador do divino e divino artista, a natureza. Então, vejam como coloca aqui também, né, a mão e o antebraço. E por fim, né, a frase que eu achei a mais impactante, né, pelo menos para mim, seguinte: na Europa renascentista, a mão foi reverenciada como a mais perfeita criação de Deus. Aqui a gente está vendo uma imagem do Dr. Tupi, né? Essa imagem é bem famosa no meio médico. E ele está dando uma lição de anatomia aqui, ó, mostrando musculatura de antebraço, né, para os seus alunos que estão aqui, né, observando aqui alguns com bastante interesse, né, como a gente percebe aqui na expressão desse, né, enfim. Então, assim, olha como antigamente já se colocava, né, a importância da mão como obra, como criação, né? E a importância dela em relação às nossas atividades cotidianas. Então, por isso que eu queria, nesse primeiro momento, trazer isso aqui para vocês. Depois vocês deem uma relida, pelo menos, nessas frases que eu coloquei aqui. E quem tiver interesse, dá uma lidinha no capítulo ali do livro, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Mas eu queria, pelo menos, introduzir com essa mensagem, né? Para ver o que vem aí pela frente. Em seguindo, a gente vai observar agora as regiões, né, dos membros superiores, mas aproveito sempre para relembrar vocês da importância de pensar nos membros superiores como sendo apêndices que sustentam a nossa ferramenta, né, a nossa principal ferramenta, a nossa mão. E esses membros superiores, eles serão subdivididos, tá, em 4 segmentos. O ombro, onde o esqueleto do ombro, tá, será constituído pela clavícula, pela escápula e pela cabeça do húmero. O braço, em que o esqueleto dele será o húmero. O antebraço, aqui o esqueleto dele será constituído pelo rádio e pela una. E a mão, né, onde eu vou ter vários ossos, né, que serão os ossos do carpo, os metacarpianos e as falanges. Eu vou apresentar todos esses ossos para vocês. Então vejam, 4 segmentos, né, nos membros superiores: o ombro, o braço, o antebraço e a mão. E agora eu apresento para vocês as regiões, né, referentes ao membro superior, assim como eu apresentei no dorso, na cabeça, no pescoço e por aí vai. Essa primeira região que a gente vê é a região que é constituída aqui pelo músculo peitoral maior,
Então, nós chamaremos de região peitoral. Depois, a região compreende o músculo deltoide, então, região deltoídea. Ó, pode ser deltoide também, tá? Aqui, por vista posterior, ó, a mesma região deltoídea. Depois, ó, região anterior do braço. Região posterior do braço. Ó, como aqui ia ficar ruim de apresentar, eu apresento dessa forma, nessa imagem para vocês, a região axilar, tá? A região compreende a axila, também é membro superior, tá? Inclusive uma importante região nos membros superiores, a axila. Região cubital, tá? Que a gente vai ver depois, vou apresentar para vocês a fossa cubital, tá? Uma área de importância também. Região olecraniana, pode ser anterior do cotovelo, tá? Região cubital. E região olecraniana, porque está aqui o olecrano, inclusive quem forma o osso do cotovelo é o olecrano. E quando a gente estende o cotovelo, esse osso ele desaparece, por quê? Porque o olecrano entra na fossa do olecrano, pode ver? Então, o osso que a gente sente aqui do cotovelo é o olecrano, por isso a região olecraniana, tá? Pode ser posterior do cotovelo. Região anterior do antebraço pode ser antebraquial anterior, certo? Região posterior do antebraço, pode ser antebraquial posterior. Região carpal palmar, ó, a região do carpo voltada, né, para a região anterior, ou seja, a região voltada aqui para a palma, então região carpal palmar. Região carpal dorsal. Região palmar. Região dorsal da mão. Agora é o seguinte, ó, a região palmar é só palmar, não vou usar palmar da mão, porque palmar já é da mão, tá? Não tem palmar em outra região. Agora, dorsal tem que ser dorsal da mão, porque poderia ser dorsal do pé, dorsal de qualquer outra parte. Então, região dorsal da mão, região palmar. Ó, regiões digitais palmares, podem ser digitais anteriores também, tá? A região dos dedos aqui voltadas, né? Voltadas aqui para a face anterior. Então, regiões digitais palmares e regiões digitais dorsais, certo? Essas regiões aqui é importante que a gente memorize, porque aquilo que eu venho falando para vocês não é de hoje. Você vai prescrever, né? Você vai preencher um formulário, você vai evoluir um paciente num sistema de um hospital ou de um posto de saúde. Você precisa descrever muitas vezes com detalhe, né? Então, uma lesão vai encaminhar um paciente, encaminho, né, para avaliação de uma lesão no membro superior, né? Ou no braço, aí o profissional vai procurar no braço, não está no braço, está no antebraço. Então vejam, braço é uma coisa, braço é isso aqui, né? Membro superior é tudo isso, certo? E além disso, o membro superior é subdividido. Então, uma lesão na região cubital, né? Do membro superior direito. Agora ficou bem especificado. Então, essa é a importância da gente conhecer essas regiões, tá? Localizadas, né, no corpo como um todo. E aí, nesse momento eu estou apresentando para vocês membro superior, né? Bem, em relação à anatomia de superfície do membro superior, eu posso dizer para vocês o seguinte, que os membros superiores, as estruturas, elas são relativamente bem palpáveis, né? Os ossos, né, são palpáveis, quase todos os ossos do membro superior são palpáveis, salvo 2 ossos do carpo, quase todos os outros, ou melhor, todos os outros são palpáveis, pelo menos em uma parte deles. Tem osso que a gente não consegue palpar em toda a sua continuidade. Por exemplo, o rádio, eu consigo palpar a cabeça do rádio aqui na região mais proximal dele, tá? Próximo dessa massa aqui, que é a massa dos extensores, e consigo palpar a parte distal dele aqui, processo estiloide e tudo mais. Agora a una, por exemplo, eu consigo palpar ela em praticamente toda a sua extensão, desde lá do olecrano até aqui, ó, o processo estiloide da una. Então, assim, os ossos do membro superiores, eles são relativamente palpáveis, tá? Em quase que toda a sua... quase que todos os ossos. Mesmo que o osso não seja palpado por inteiro, pelo menos uma parte dele a gente consegue palpar. Em relação à anatomia de superfície, o que a gente observa aqui na superfície? A clavícula é facilmente palpável, né? O acrômio vai ser um ponto de referência, já vou explicar para vocês o porquê que
que é um ponto de referência. Existem outras estruturas que eu não coloquei porque a imagem aqui não permitia, tá? Mas, ó, músculo deltoide, né? Ó, músculo peitoral maior, músculo tríceps braquial atrás, ó, e a gente está vendo ele aqui nessa imagem também, tá? O bíceps braquial eu não coloquei, mas poderia ter colocado ele palpável aqui, ó, tanto o bíceps quanto o braquial, um pouquinho profundo a ele, né? Mas acabei não colocando, não coloquei tudo. A veia cefálica aqui, ó, a veia cefálica é vista nessa região, depois eu vou falar para vocês que ela passa num suco aqui, chamado de delto peitoral, né? Mas a gente vai ter tempo para ver essas veias, ó. Cefálica está aqui também, ela vem da rede venosa dorsal da mão, mas a gente vai recapitular isso aí tudo mais para frente, tá? Veia basílica aqui, ó, também é palpável, né? Essas veias são subcutâneas, a gente vai falar já disso numa sequência. Veia intermédia do cotovelo acaba comunicando a cefálica e a basílica, nem sempre, né, ela segue esse padrãozinho aqui como o livro descreve, mas, né, muitas vezes ela vai estar presente. A fossa cubital aqui, a gente vai palpar, depois eu vou explicar para vocês o que tem na fossa cubital, mas é uma região de importância, tá? A gente vai utilizar muito fossa cubital, principalmente para aferir pressão, né, colocando ou a campânula, né, ou o diafragma do esteto. Muitas vezes não é nem na fossa cubital, é um pouco mais proximal, às vezes é no sulco bicipital aqui, depende muito da técnica, né, mas a gente tem que saber onde é que está passando a artéria braquial, onde é que ela está chegando. Então é fácil a gente ter como referência o tendão do bíceps braquial e saber que medial a ele vai estar passando a artéria, mas depois a gente vai ter tempo para falar sobre isso. Região do olecrano aqui atrás, tá? Ó, aqui a gente tem a veia intermédia do antebraço, não é a veia de importância, né? Mas depois eu vou falar um pouquinho disso para vocês, de drenagem. O tendão do flexor radial do carpo, esse eu fiz questão de colocar pelo seguinte, turma, a gente sempre tem que ter em mente que lateral em relação ao tendão do flexor radial do carpo, vocês têm que aprender a palpar esse tendão. Se você palpar esse tendão e cair lateralmente, você vai sentir o pulso da artéria radial. Então a artéria radial vai estar pulsando, ó, imediatamente lateral ao tendão do flexor radial do carpo, por isso que eu o coloquei aqui. E aqui algumas pregas na mão, prega longitudinal radial, essa prega que segue nesse sentido assim, meio que oblíquo, né? A primeira prega transversa, então a prega palmar proximal. E a prega palmar distal, né? Tem informações aqui que a gente não vai utilizar, mas eu acabei colocando porque, né, já que eu estou falando de anatomia de superfície. Agora tem algo que eu não posso deixar de falar. Eu vou citar algumas estruturas ósseas aqui, mas depois a gente vai rever, então não se preocupem. Mas é o seguinte, a gente precisa de algumas referências quando for necessário fazer a mensuração do membro, né? Eu vou medir o membro. Você vai dizer, professor, para que medir o membro? Muitas vezes para verificar se houve um encurtamento ou não, né? Se é simétrico, né? Se um membro não acaba sendo maior do que o outro. E como que você pode fazer? Bom, para eu medir algo, eu preciso de um parâmetro, né? Quando eu vou comparar a altura, né, a estatura de duas pessoas, não tem um padrão? Eu vou medir então lá do topo da cabeça até a base do pé, né, até a região plantar, e eu vou verificar a estatura, né, comparar a estatura das duas pessoas. Não dá para vou comparar aqui quem é o mais alto. Aí, então, um eu vou medir do pé até a laringe, o outro eu vou medir do joelho até a cabeça. Então, assim, não tem como comparar desiguais, né? Então, primeiro eu tenho que utilizar o mesmo parâmetro nos dois. Então, como é que eu vou comparar, né, o tamanho desse membro com um outro membro? Quais são os parâmetros que eu utilizo? Normalmente, ó, a gente pega aqui, ó, a estrutura mais proximal que utiliza para colocar fita métrica é o acrômio. Então, o acrômio ele é bem palpável. Vocês aí assistindo a aula podem palpar. Ó, se você chegar aqui na sua região deltoide, aqui, ó, ponto mais alto aqui, você vai sentir estrutura óssea, tá? É rígida. Então, coloca-se uma ponta da fita métrica aqui e a outra ponta. Bom, se eu quiser verificar o membro superior inteiro, e se o paciente tiver um membro inteiro, né, não for paciente com mão amputada, né, um antebraço amputado ou algo do tipo, você traz a fita métrica, ó, lá do acrômio até a extremidade distal do dedo médio. Mas eu quero uma medida um pouco mais próxima. Bom, então pode ser o processo estiloide do rádio, tá? Então, do acrômio até o processo estiloide do rádio, porque ele é bem palpável, você consegue palpar ele facilmente. Mas eu quero algo mais proximal ainda.
epicôndilo lateral do húmero, tá? Que eu vou relembrar com vocês, ele também é palpável. Flete teu cotovelo aqui, ó, e sente essa pontinha, ó. Você tá vendo aqui o meu olecrano aqui, ó. Medialmente eu consigo sentir o epicôndilo medial do húmero e lateralmente o epicôndilo lateral do húmero. Então essa pontinha aqui do húmero é o epicôndilo lateral. Eu poderia colocar aqui a fita métrica, né? Então, vamos lá, como medida proximal, normalmente o acrômio. Distal, ó, eu vou utilizar, né? Então, fita métrica do acrômio até a extremidade distal do dedo médio, ou até o processo estiloide do rádio, ou o epicôndilo lateral. Turma, vale lembrar o seguinte, tá? O nome dos dedos, né? Porque não dá para a gente utilizar a nomenclatura que não seja correta, né? Então, é polegar, né? O primeiro dedo, polegar. Já vi aluno colocando, às vezes na prova prática, né? Ele está meio nervoso, flexor longo do hálux. Hálux só vale, né, para pé, mão é polegar, tá? Então, flexor longo do polegar. Então, polegar, indicador, tá? Pode ser, às vezes o livro descreve como index, tá? E é correto, então indicador, o index, dedo médio. Anular, pode ser anelar também, tá? A maioria dos livros trazem como anular, tá? Ou você até pode chamar de anelar, tá? Mas o termo mais correto é anular. E dedo mínimo, tá? Esses são os nomes dos 5 dedos. Então, polegar, indicador, o índex, dedo médio, anular, que muitas vezes a gente chama de anelar, e dedo mínimo, os 5 dedos. Bem, pessoal, essa foi a primeira parte, então, da anatomia dos membros superiores, uma parte bem introdutória, e eu estou tentando gravar a linha mais curta, porque eu vejo que ajuda bastante vocês, né? Então, na próxima aula, a gente começa fazendo uma revisão dos ossos dos membros superiores, certo? Um abraço e até a próxima.